Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você. E o tema do nosso devocional de hoje é Vencendo os Pensamentos Impuros. Como eu posso vencer os pensamentos impuros? Você pode pensar, mas pastor cristão tem pensamentos impuros? Tem muitas pessoas que levantam, queridos, essas ideias, né? Achando que cristão, ele se tornou cristão e se tornou perfeito. Não. Nós nos convertemos, mas ainda existe dentro de nós o pecado. Existe dentro de nós ainda a imperfeição, o pecado gerado por Adão. Por mais que nós não sejamos hoje escravos do pecado, mas nós temos que saber lidar vencendo o pecado. Uma dessas formas é a nossa mente, os nossos pensamentos impuros. Como que eu posso lidar com os pensamentos impuros? Como que eu lido? Como que eu faço para poder vencer os pensamentos impuros? Todo mundo, queridos, todo ser humano tem pensamentos impuros. Mas quando eu falo pensamentos impuros, você talvez só pense do lado sexual da coisa. Não. O pensamento impuro é tudo aquilo que possa ser levado para a malícia, que possa ser levado para a mentira, para o engano, para a tentação, para o pecado. Então, os pensamentos impuros ele não é somente para a área sexual, é para várias áreas da nossa vida. E que nós temos que aprender a lidar com esses pensamentos. Então, queridos, dentro dessa mensagem, vencendo os pensamentos impuros, eu quero poder trazer para você 5 dicas, né? 5 dicas de como você pode vencer esses pensamentos impuros, hein? Eu quero começar com um texto, queridos, aqui, muito conhecido, mas muito importante para que nós possamos nos embasar nele e trazer ali uma meditação nessa palavra. O primeiro texto que eu quero trazer, queridos, eu vou colocar na tela para você, é o livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, eu vou colocar na tela. Olha só o que diz. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Você viu só? Então o apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios, ele já traz aí, né, algo importante, que nós temos que dominar esses pensamentos em nossa vida. Ou seja, nós podemos ter esse pensamento, nós vamos ter, mas eu tenho que aprender a dominar, e em outras versões ele fala levar cativo a Cristo, para que eu possa andar em obediência ao Senhor. Isso é extremamente importante e eu possa entender isso, né? As pessoas muitas vezes elas acham que porque se tornaram cristãs, queridos, elas não vão sentir desejo, elas não vão ter pensamentos impuros, e essas coisas não se convertem. Tá? Você se converteu, seus pensamentos ainda são imperfeitos, os seus hormônios ainda gritam ainda, então eu tenho que aprender a dominar. Eu tenho que aprender a dominar tudo isso para que eu possa vencer. Ok? Mas nós vamos trazer aqui
como que você pode dominar isso? Quais são alguns passos, alguns princípios para que você possa dominar esses pensamentos impuros e você possa vencer os pensamentos impuros? Dentro dessa mesma linhagem, antes de eu entrar nas 5 dicas, né, de como você pode vencer os pensamentos impuros, o apóstolo Paulo também, em segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 22, ele também traz uma direção bem interessante. O apóstolo Paulo, queridos, ele traz muitas coisas relacionadas à mente, a dominar a mente, a cuidar da nossa mente, do nosso coração, né? Ele traz bastante pontos importantes. Por quê? Ele, como apóstolo, e abria igreja em vários lugares, ele lidava com todo tipo de pessoas, tá? E como ele lidava com muitas pessoas mais idade, mais novas, e ele conhecia muito porque ele passava um tempo em cada igreja, então ele adquiriu muitas experiências e o Espírito Santo inspirou ele a poder trazer orientações importantes para a igreja, como essa, né, que nós estamos vendo hoje. Então, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz assim, ó, foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Então, aqui o apóstolo Paulo ele já dá aquela dica, né? Ele, primeiro texto que nós vimos, ele diz o quê? Pegar tudo aquilo que nós pensamos e levamos cativo a Cristo, para nos mantermos firmes em Cristo, nos caminhos do Senhor. Aqui ele já diz para você o quê? Fugir. Fugir dos pensamentos, das paixões malignas, né? E seguir a fé, né? Seguir a justiça, o amor e a paz. Esse seguir, queridos, é andar próximo, andar em retidão, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que você vai ter o desejo, a tentação, o pensamento, a vontade, mas ela fala assim, ó, fuja e segue aquilo que é de Deus, a justiça, a fé, o amor, a paz e a comunhão. Pastor, isso também já pode ser dado como uma dica para que a gente possa vencer os pensamentos impuros? Sim, você pode considerar isso como dica, mas isso não faz parte das 5 dicas ainda, tá bom? Não faz parte ainda, mas você já pode considerar isso como dicas importantes. Outra dica, outro contexto interessante bíblico sobre os pensamentos impuros é no livro de Provérbios. Nós vamos encontrar livro de Provérbios, capítulo 15, verso 26, tá? Que diz assim, olha que importante eu saber disso aqui, ó. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras, ditas com bondade. Ou seja, queridos, se eu não consigo controlar isso em mim, saiba que Deus ele abomina. E essa palavra abominar, nós vamos encontrar na Bíblia em algumas situações específicas. Em caso de idolatria, em caso de promiscuidade, em caso de adultério, nós vamos ver Deus usar essa palavra, abomina. Tá? Então, isso nos faz entender que eu preciso aprender a vencer os pensamentos impuros. Por quê? Porque Deus abomina que a gente continue praticando esses pensamentos sem ter o mínimo de força de vontade, ok? Sem ter um mínimo de força de vontade de vencer esses pensamentos impuros. Pelo contrário, tem pessoas até que se satisfazem dos pensamentos impuros, lembrando do tempo que era do mundo. Isso é abominável para Deus e Deus considera essas pessoas, com certeza, essas pessoas más, né? Essas pessoas elas não se converteram, elas estão ali dentro da igreja muitas vezes, mas ainda sente falta das coisas do mundo, pensa nas coisas do mundo.
passam tempo gerando pensamentos ainda com as coisas do mundo. E detalhe, queridos, e aqui a gente entra num ponto muito importante. Esses pensamentos, eles vão te fazer entrar numa rota de exercer o que você pensou. Tudo o que você tem pensado, logo, se você não aprender a dominar, se você não fugir, você vai estar praticando isso novamente. Vai estar praticando isso novamente. Tá? Eu até escrevi aqui algo importante para que nós possamos meditar. As nossas atitudes, queridos, demonstra o que temos pensado. E isso tem como consequência cada vez mais piorar. Olha só, vou repetir porque eu marquei aqui algo importante, até numa cor diferente eu marquei. As atitudes demonstram o que temos pensado, e isso tem como consequência piorar. E essa palavra, ela tem como base o livro de 2 Timóteo 3, onde ele mostra, queridos, que o comportamento das pessoas demonstra o que elas têm pensado. E no livro de 2 Timóteo 3, ele mostra que nesse período que nós estamos vivendo, esse período já muito próximo da vinda de Cristo, essa é a tendência a piorar ainda mais. E eu vou dizer algumas coisas para vocês aqui no livro de 2 Timóteo 3, verso do 1 ao 5, que você vai poder raciocinar aí com você. E você vai entender que a ação e a atitude dessas pessoas fizeram com que elas exercessem esse mal, mas porque elas não conseguiram dominar seus pensamentos impuros. Então olha só o que diz 2 Timóteo 3, verso 1 a 5. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Se viu só, queridos, todas essas consequências que nós vimos, né, sinais dos últimos tempos, mostra os pensamentos impuros dessas pessoas. Porque quando você pensa, é como se você estivesse gerando aquilo, incubando o pensamento para depois você exercer em forma de ação. É assim que nasce o pecado. Você pensa, você gera, como se você engravidasse daquele pensamento, você vai dando vazão para aqueles pensamentos e depois você não se aguenta e exerce aquele ato que você pensou. Hein? Então, queridos, tendo essa visão ampla dos pensamentos impuros, o que a Bíblia diz, o que o apóstolo Paulo nos traz, né, em forma de relato, eu quero trazer 5 dicas para vocês relacionado a como vencer os pensamentos impuros. Então anota aí algo importante, queridos. Primeira dica que eu quero dar para vocês é: fuja das más companhias. Fuja das más companhias. A influência que as más companhias podem te trazer, elas com certeza vão levar você a ter cada vez mais pensamentos impuros e, obviamente, a praticar aquilo que vocês têm pensado. Ok? E a Bíblia nos mostra um texto que, queridos, desde pequenininho eu ouço esse texto. É um texto que talvez um dos textos que eu mais ouvi na minha vida é o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Olha o que diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem
os bons costumes. Então, você já sabe disso. O papai, a mamãe já cansou de falar isso para você, né? Então, a Bíblia ela só reforça. As más companhias, queridos, vai fazer você pecar, vai fazer você ter cada vez mais pensamentos impuros, e se você continuar com as más companhias, você não vai vencer. Você pode ter amizade, conhecer, né, ser amigo de todo mundo, conhecer todo mundo. Porém, as más companhias, a convivência, o andar, o se habituar ao passear, o andar junto, um vínculo, pode te trazer más influências, ok? Vamos ver uma outra dica importante aqui. A segunda dica é você prestar atenção, tomar cuidado com o que você tem visto e com o que você tem ouvido. Nós temos visto, queridos, hoje em dia, muita música, filmes, séries de todo tipo que vai trazer como consequência os pensamentos impuros, né? Onde vai fazer muitas vezes você viajar naquela história, naquela letra e fazer você ter pensamentos impuros. Os pensamentos impuros, queridos, através do que você vê, do que você ouve, pode inclusive fazer você ter sonhos, até mesmo sonhos de cunho espiritual maligno, ou seja, sonhos demoníacos, sonhos onde você vai ter sonhos obtendo relação sexual, sonhos muitas vezes de terror, sonhos muitas vezes com um ser te enforcando ou correndo atrás de você. Isso mostra o quão envolvido você já pode estar com o mundo das trevas. E isso eu tenho que tomar muito cuidado. Por isso eu tenho que tomar cuidado com o que eu vejo e com o que eu escuto. Porque hoje, queridos, a internet hoje ela está aberta. Ela está aberta e dentro da internet, desse mundo virtual, existem coisas boas e coisas ruins. E cabe a mim fazer escolhas boas. Não é proibir a música, não é proibir a internet que vai resolver. Não, isso não vai resolver. Eu tenho que ter o bom senso de escolher o tipo de música que eu escuto e o que eu assisto. Se você é cristão, você sabe que as músicas, hoje, existem músicas que falam da natureza, história do campo, e isso não tem problema nenhum. Mas existem a grande parte das músicas que fazem apologia à droga, fazem apologia ao sexo, fazem apologia às ideologias mundanas, fazem referência às gírias, né, que muitas vezes são utilizados em lugares que não é a igreja e que isso vai trazer uma influência sobre a tua vida, tá? Então, temos que tomar bastante cuidado com o que ouvimos e com o que vemos, ok? E um texto importante para nós vermos isso é o Salmo 101. O Salmo 101, verso do 1 ao 4, ele nos traz algo bem interessante para que nós possamos aqui meditar. Então, deixa eu colocar na versão aqui NVI. Isso. Que na versão NVI ela está no vocabulário mais simples para que nós possamos meditar. Olha o que diz aqui para a gente então. Cantarei a tua lealdade e justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Considerarei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, dentro da minha casa, viverei com um coração íntegro. Não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe de mim o coração perverso, não quero envolver-me com o mal. O salmista aqui ele deixa claro que tudo aquilo que ele vê, que ele ouve, né, tanto que ele enxerga como aquilo que ele vê, ele não vai se deixar dominar por aquilo. É a mesma coisa hoje em dia na internet. Você vê coisas boas e coisas ruins. Você não pode se deixar dominar por isso.
Porque isso vai fazer você ter pensamentos impuros. E o objetivo de nós cristãos é sabermos lidar, vencer os pensamentos impuros. Amém? Vamos para a terceira dica, queridos. Terceira dica, então, é entregue os seus medos e a sua ansiedade. Muitas vezes, amados, os seus pensamentos eles se tornam impuros por causa dos medos, por causa das ansiedades. A sua mente ela começa a ter pensamentos acelerados, muitos pensamentos, pensamentos que muitas vezes vão deixar você com insônia, com ansiedade, com depressão, com medo. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso, porque como eu falei, pensamentos impuros não é só relacionado à promiscuidade, não é só relacionado à vida sexual. É os pensamentos impuros, é tudo aquilo que pode me afastar de Deus, me tirar dos caminhos de Deus. Okay? E que pode me fazer muitas vezes entrar num cativeiro ou me levar a pecar, e eu tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes você não vai pecar, mas você vai entrar num cativeiro por causa do pensamento. Por causa dos pensamentos impuros, você pode entrar num raio de remorso, de mágoa, de ódio, que é pecado, você sabe disso, e que você vai ficar aprisionado ali. Então o inimigo ele pode usar dos pensamentos impuros para te aprisionar? Pode. Ele pode usar dos pensamentos impuros para fazer você cair numa tentação? Sim, pode. Ok? Então, entregue os seus medos e ansiedade. E para isso, tem um texto muito interessante aqui, que é Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim, um texto bem conhecido que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Aqui, queridos, tem uma chave poderosa no verso 6, para não andar ansioso por coisa alguma. Qual é a chave aqui? A chave, queridos, é estar sempre em oração, em súplica, agradecendo a Deus, né? E quando eu faço isso, e quando eu me coloco diante de Deus, orando, agradecendo a Deus, Deus envia uma paz dentro de mim, que ela guarda o meu coração e guarda os meus pensamentos. Amém? Vamos para a quarta dica. Siga os passos de Jesus. Seja imitadores de Jesus. É importante sermos imitadores de Jesus. Por que eu tenho que visar e focar meus olhos em Jesus, em imitar Jesus? Porque o livro de Jeremias 17:9 diz o quê? Diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, Jeremias ele fala claramente que o coração ele é enganoso e essa doença de engano que o nosso coração tem, ele é incurável. Então eu tenho que fazer o quê? Se eu sei que eu não devo confiar no meu coração, porque meu coração é enganoso e vai me levar a ter pensamentos impuros, eu vou fixar o olhar em quem? Em Jesus. Eu fixo o meu olhar em Jesus e imito ele em tudo que ele fez. Eu imito os passos do Senhor Jesus. E última dica que eu quero trazer para você aqui é: proteja o seu coração. E esse não é um coração físico, esse é o coração que envolve a sua alma, tá? Envolve a sua alma, aonde a sua alma, dentro dela é guardada ali todas as emoções, os sentimentos, as emoções. Se você guardar o seu coração, queridos, você pode ter certeza que você vai conseguir reduzir muito, né, esses pensamentos impuros e você vai conseguir dominar esses pensamentos.
O livro de Provérbios, capítulo 4, 23, um texto extremamente conhecido, diz assim para a gente: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele origina a vida. Amém? E tendo essas 5 dicas em mente, eu vou conseguir dominar os meus pensamentos impuros. Então, como eu disse lá no começo, torno a repetir, não acho que porque você é cristão que hoje você é uma pessoa perfeita. Hormônios não se convertem, a cabeça, a mente, né, os pensamentos não se convertem. Nós vivemos num mundo ainda pecaminoso, somos pecadores, embora não escravos do pecado, mas eu tenho que aprender a lidar com o meu ser, com a minha mente, com os meus pensamentos, com os desejos do nosso corpo. Nós temos que saber lidar e dominar. Tá? Quando eu sei isso, quando eu sei disso, quando eu tenho bases bíblicas fortes, quando eu tenho um ensinamento forte como esses que a gente tem trazido aqui, com certeza você aplica isso na sua vida e você vai acabar vencendo com certeza os pensamentos impuros. Amém? Vamos orar, queridos. Poderoso Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, onde a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Pai, através dessa palavra, nos ajuda, nos fortalece a mantermos nossos pensamentos puros diante do Senhor. Levamos cativo todo e qualquer pensamento, Pai, impuro, levamos cativos ao Senhor, para que nós possamos nos manter puros diante do Senhor, obedecendo ao Senhor, nos mantendo livres de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus, Pai, guarda a nossa casa e a nossa família nesse dia de hoje, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.